Cuiabá, a capital do Mato Grosso, está localizada numa região do Brasil com muitos atrativos naturais, como a Chapada Guimarães e o Pantanal. Mas essa cidade, com menos de 600 mil habitantes, tem muitos atrativos culturais e turísticos, que vamos conhecer agora. Os primeiros registros oficiais de Cuiabá falam de bandeirantes paulistas explorando a região, entre 1673 e 1682. Nesta época, o primeiro povoado foi fundado por Manuel de Campos Bicudo. A localidade batizada de São Gonçalo ficava às margens do rio Cochipó, que deságua no rio Cuiabá. Em 1718, chega ao local a bandeira paulista de Pascoal Moreira Cabral, que depois de perder uma batalha para os índios cochiponés, encontrou ouro. Assim, Cuiabá foi fundado oficialmente em 8 de abril de 1719 para garantir os direitos do garimpo. Em 1727, Cuiabá passou a ser a Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Em 1748, se tornou uma capitania. Diversas bandeiras usaram a vila como base em busca de escravos indígenas, ouro e pedras preciosas. Um século depois de sua fundação, Cuiabá se tornou cidade e, em seguida, a capital da província de Mato Grosso, em 1835. Com o fim das jazidas de ouro, a cidade cresceu devagar até o início do século XX, quando a demanda por novas fronteiras agrícolas tornou a cidade próspera novamente. A Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito é um dos marcos de fundação de Cuiabá, construída em 1722, próxima às águas do Córrego da Prainha. Nessas águas, Miguel Sutil descobriu o ouro que impulsionou a povoação. A Igreja do Senhor dos Passos foi construída 250 anos atrás no centro histórico de Cuiabá e guarda muitas histórias e lendas do folclore de Cuiabá antiga. Antes da igreja ter sido oficializada em 1792, desde 1790 já existia o Oratório dos Fiéis. As igrejas de primeiro, elas foram colocadas numa posição sempre virada do fundo para o oriente, porque o pessoal, o judeu, ele sempre quando vai fazer adoração a Deus, ou louvor a Deus, ele faz virado para o oriente. Então essa posição é que ela indica. E é uma das poucas igrejas de Cuiabá que tem essa posição. Ela é o fundo para o oriente e a frente para o oeste. E ela está certa, por causa dessa tradição milenar. Uma lenda antiga conta que na sua torre habitava uma figura estranha, Totó Onça, comparada ao Corcunda de Notre Dame. O historiador Oscar Corrêa nos leva a um passeio pelo centro histórico de Cuiabá e nos explica como os níveis de altitude separavam as classes sociais. Nós estamos justamente na entrada da cidade antiga de Cuiabá. A partir de agora nós estamos entrando onde o ouro extraído, principalmente aqui do Morro da Luz, entrava nessa região por intermédio dos escravos. Eles tiravam os ouros de lá e trazia para levar na parte alta de Cuiabá. Eu estou falando de um ouro em abundância. Em 1719 até 1734, cerca de 150 toneladas de ouro foram extraídos da nossa cidade. Algo parecido com 5 carretas de ouro encaminhado para Portugal. Estamos agora num beco histórico, onde era também uma das passagens da parte baixa para a parte alta. Repare que as ruas são pequenininhas, mais estreitas, e as casas com suas janelas e portas bastante pequenas. Acontece que era uma cidade projetada na época para passagem de charretes e não de automóveis.
E como havia muito costume de se conversar entre as famílias, as janelas eram baixas para que vocês ficassem apoiados conversando com os seus. Repare as joelas e esse paredão que vocês estão vendo aqui. Isso aqui está em torno de 150 anos, porque trata-se de uma taipa de pilão. Taipa de pilão era justamente com uma espessura entre 1 metro, 1,20 m, podendo chegar até 1,80 m de espessura. Era feita justamente com restos de materiais antigos. Você então colocavam eles em valas, socava como se fosse um pilão e ia levantando essa estrutura. Como na época não existia cimento, você utilizava a fezes do animal, mais o sangue, remexia com o material e socava. Por isso que muitos casarões precisavam ter aeira, beiras e tribeira. As beirais serviam justamente para não permitir que a queda d'água molhasse as paredes. Aqui nós estamos justamente em uma bifurcação na parte média de Cuiabá, saindo da parte baixa para a parte média. Nós estamos pegando uma parte agora, nós chamamos de Rua do Meio. No passado, ela foi conhecida como Passagem dos Pretos. Ué, mas por que a Passagem dos Pretos? Repare que a parte de cima era onde estava centralizado a elite local. A parte de baixo, onde estavam as pessoas menos favorecidas de poder econômico. Os escravos naquele período, eles jamais poderiam adentrar ou sair de uma residência pela porta da frente. E isso seria uma desonra para a população e também para o seu proprietário. Então eles tinham sempre que sair pela porta dos fundos e entrar pela porta dos fundos. Aqui neste lugar, tendo ao fundo o Morro da Luz, e é daquele morro, esse ouro era retirado, passando da parte baixa, chegando até essa parte do meio e subindo ladeira acima, você já estava com a elite na sua frente. Agora estamos chegando justamente num centro importante que é o coração de Cuiabá, conhecido como a Praça Alencastro. E em volta de uma árvore histórica que, segundo os botânicos, está em torno de 150 anos de existência, que nós chamamos de figueira. Essa árvore tem uma passagem importante, inclusive na confecção de um objeto muito peculiar da nossa cidade, chamado viola de coxo. A tampa desta viola é com a raiz dessa árvore que é produzida. É uma forma mais peculiar de se encaixar esse nobre instrumento da nossa história cuiabana. O Museu do Rio Ride Alfredo Scaff foi fundado em 1999 como parte do complexo para a reurbanização da Avenida Beira Rio. O museu está instalado no prédio do antigo Mercado do Peixe, de 1899. Aqui funciona um polo criador e articulador de vivências e pesquisas sobre a arte e a cultura popular mato-grossense. Nós estamos hoje aqui no Museu do Rio. Nós temos o aquário aqui atrás, recebendo um público em média de 300 a 400 pessoas por dia. Então nós estamos preparando com esses pontos turísticos e o que é forte nosso aqui dentro de Cuiabá, que é a gastronomia e o povo cuiabano que sabe receber bem o turista que vai estar aqui vindo conhecer a nossa cultura e as nossas tradições. A nossa cidade pode sim, a um futuro bem próximo, ser uma das principais capitais do turismo internacional dentro do nosso país. Nós estamos hoje com os 3 CATs nossos funcionando, que são o Central de Atendimentos ao Turista, todos eles bilíngues, prontos para atender os turistas que vão estar vindo de fora internacional. É a única cidade e o estado que tem os 3 ecossistemas. Aqui você pode conhecer o Pantanal tranquilamente, você está a 100 km de Poconé. Você pode ir para o Chapada, visitar lá, conhecer umas cachoeiras, tudo. Nobres, nós estamos a 140 km de Nobres, como tem também Jaciara, 100 km, que a gente faz a trilha de canoagem. Ou seja, nós temos uma vasta exuberância da parte que a gente pode estar levando os turistas a conhecer esses passeios de aventura. Ao lado do Museu do Rio, o Aquário Municipal Justino Malheiro permite ao visitante contemplar peixes de todas as espécies do habitat do Pantanal, oferecendo um passeio ao mesmo tempo instrutivo e agradável.
Dentro do complexo que abriga o Museu do Rio e o Aquário, funciona o restaurante Regionalíssimo, que, como o nome indica, serve pratos regionais típicos de Cuiabá. Ela difere porque ela é única aqui no estado, que nós temos baseada em peixe do Pantanal, né? Que ela só existe aqui na nossa região mesmo. E tem os pratos que é de influência nordestina, que é a Marisabel, mas o peixe ela é bem típica nossa, porque ela é da região nossa. Nós temos um prato que é carro-chefe, que é a mojica de pintado. Esse prato é o peixe cortado em cubos e o diferencial dele é que ele é bem indígena, né? Que ele é feito com mandioca. Antigamente a base de tudo era o peixe nosso, que é aqui da região, uma cidade mais do Rio Cuiabá. Esse doce chama furundu. Ele é um doce típico da nossa região, só existe aqui, que ele é feito de mamão verde, melado de rapadura e gengibre. Ele só existe aqui em Mato Grosso. Como sobremesa, vale a pena visitar algumas sorveterias da cidade que servem sabores exclusivos, a partir de frutos regionais. Alguns são bem exóticos e diferentes. O Museu do Morro da Caixa d'Água Velha funciona num lugar histórico muito importante para a cidade. Aqui, uma grande caixa d'água, construída em 1882, era enchida com água do porto, bombeada por máquina a vapor. Esta água era então distribuída por gravidade para toda a cidade, através de um pequeno aqueduto de estilo romano. O museu é dentro da caixa d'água e exibe temporariamente obras de arte de artistas locais e de outros pontos do estado. Esse museu é a antiga caixa d'água de Cuiabá, a primeira caixa d'água da cidade. Esse espaço foi criado em 1882 e daqui saía a água que abastecia a cidade na época, que era só onde hoje nós temos o centro antigo, né? Eram só 25 mil habitantes na época. Então a água que saía daqui abastecia 14 pontos de coleta na cidade. Como essa água não podia ser mandada para as casas, ele abastecia pontos de coleta e era nesses lugares que a população ia buscar água para se abastecer. Até o início da década de 50, nós temos 3 galerias. Essas 3 galerias são originais, né? Foram criadas com a intenção de armazenar água. A primeira galeria é o acervo permanente, então são coisas relacionadas à água, né? Peças de hidráulicas, coisas relacionadas à água. A segunda galeria é a nossa exposição itinerante. Aqui fica as exposições que são trocadas todos os meses. Nós deixamos esse espaço liberado para que os artistas da região possam mostrar o trabalho deles. E na última galeria nós temos agora uma exposição mostrando a evolução da cidade, a evolução de Cuiabá desde o início do século XX até mais ou menos 1960, mostrando o processo de transformação da cidade ao longo do tempo. O Marechal Cândido Rondon, em 1909, demarcou o centro geodésico da América do Sul, ou seja, o ponto central do continente. Ele fica na atual Praça Moreira Cabral, onde também fica a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Para marcar o local, foi construído um marco simbólico de alvenaria e, mais tarde, um obelisco de 20 metros de altura, revestido em mármore branco. Quem busca um contato com a natureza dentro de Cuiabá pode vir para o Parque Mãe Bonifácia. Este lugar oferece 5 trilhas e 5 postos com equipamentos de ginástica, mirante, centro de educação ambiental e praça cívica. A vegetação é típica do Cerrado e os visitantes também podem ver alguns habitantes do Cerrado, como os saguis e outros pequenos primatas que vivem cruzando as trilhas do parque. O nome do parque é uma homenagem a uma curandeira, escrava refugiada, conhecida por Mãe Bonifácia, figura bondosa que controlava o acesso ao quilombo.
Para muita gente, uma visita ao Mato Grosso só é completa se os exóticos animais locais forem avistados. Muitos turistas visitam Pantanal e outras áreas do estado, mas mesmo dentro da cidade é possível este encontro com a fauna regional. O Zoológico de Cuiabá fica localizado no campus da Universidade Federal de Mato Grosso e possui várias espécies de animais da fauna mato-grossense. São aproximadamente 500 animais, dentre aves, répteis e mamíferos. A pouca distância da cidade, o distrito de Cachipó do Ouro tem importância histórica para a região. Aqui, a primeira capela de Cuiabá foi construída em Forquilha, na margem direita do rio Cochipó-Mirim. Ela é dedicada a Nossa Senhora da Penha de França, onde foi celebrada em 1721 a primeira missa de Mato Grosso. A região é muito visitada pelos cuiabanos e também por turistas em busca de contato com a vida natural. O rio é a coisa mais linda, é rasinho, só é de pedra, assim, sabe? Que é pedra mesmo, não tem lugares que tem poço, mas é só pedra mesmo. Você fica lá deitado dentro da água. Uma vez por ano, acontece uma caminhada ecológica que reúne centenas de pessoas para percorrer suas trilhas. Então agora com vocês, o grupo de dança folclórica de Siriri, da comunidade São Gonçalo Beira Rio. Foi Ribeirinha! São Gonçalo para a gente hoje é assim considerado berço da cultura, porque hoje o artesanato, o Siriri, tudo nasceu aqui. Aqui começou Cuiabá. A comunidade São Gonçalo Beira Rio, ao longo da rua principal, diversas peixarias, como são chamados os restaurantes que servem os pratos típicos do Rio, recebem centenas de visitantes, principalmente nos finais de semana e feriados. A Casa do Artesão exibe o melhor do artesanato mato-grossense. Ela funciona dentro de um prédio histórico tombado, que já foi uma escola. As antigas salas de aula apresentam diversos segmentos de artesanato regional. Esses artesãos eles conseguem expressar através desse trabalho, né, seja na madeira, seja na cerâmica, nas tecelagens, toda essa história e cultura mato-grossense, as danças, todas as manifestações, a questão religiosa, a culinária, a fauna, a flora. Passeando pelo local você consegue observar isso, identificar essa iconografia, né? No porão do prédio funciona o Museu do Artesanato, com diversas peças antigas. Faço uma reciclagem, né, dos vidros, retalheira de vidro, né, que eu pego, aí nas vidraçarias que vão jogar fora, né, eu faço aproveitamento e dou continuidade em artesanatos. Esse aqui é um dos trabalhos também que eu faço, que é o oratório. Lembranças de Cuiabá, lembranças para aniversários, lembranças de casamento, porta-retratos. A igreja de Nossa Senhora do Bom Despacho é apelidada de Notre Dame Cuiabana, pelo estilo gótico e a semelhança com a Catedral Parisiense. Localizada no Morro do Seminário, ao seu lado encontra-se o Museu de Arte Sacra, no antigo Seminário da Conceição. O Museu de Arte Sacra, ele conta a história de Cuiabá, né? Não é somente a história da igreja, é a história da fundação da cidade de Cuiabá. Nós estamos com 3 exposições permanentes, que é uma sobre o Seminário Nossa Senhora da Conceição, que é o prédio onde funciona o Museu de Arte Sacra. A segunda exposição é sobre a Catedral Senhor Bom Jesus de Cuiabá, que foi demolida no ano de 1968, com peças da construção e objetos que ficavam dentro da igreja também. Outra exposição de longa duração é a de Dom Aquino, que conta sobre a história dele, com os objetos pessoais, documentos pessoais, fotografias. E uma outra sobre crucifixos. Essa sobre crucifixos ela é temporária.
Cuiabá tem diversas outras igrejas e templos, como a Mesquita Muçulmana e o grande templo da Assembleia de Deus, que tem capacidade para 35 mil pessoas, sendo o maior templo da América Latina. Aqui funciona também uma escola de primeiro e segundo graus, com capacidade para 3 mil alunos, a faculdade evangélica, o projeto Aviva Música, bibliotecas, auditórios, lanchonetes, ambulatórios, uma livraria, uma rádio FM e uma redação de jornal, além de creche e alojamentos. Toda cidade tem um local central, onde a comunidade vem em busca de produtos frescos. Aqui em Cuiabá, o Mercado do Porto existe na região do Rio Cuiabá desde sua fundação, tendo mudado de lugar algumas vezes. O mercado atual oferece centenas de barracas onde o turista pode encontrar a variedade regional de frutas, verduras e peixes. A gente recomenda sim passar por aqui, conhecer como é que funciona a história de Cuiabá, a comercialização do pescado. E hoje ainda é feito aqui, inclusive atendendo um número muito grande de pescadores ribeirinhos que vivem da pesca, né? A Praça da República preserva seus traços mais importantes. Era conhecida antigamente pelo nome de Largo da Matriz, onde aconteciam os eventos de maior destaque da cidade. Em frente à praça fica a Catedral Metropolitana Basílica do Senhor Bom Jesus. Ao lado da catedral, uma feira de artesanato fica aberta pela manhã, oferecendo produtos variados. Uma opção nas noites dos finais de semana é a visita à Feira de Artesanato da Praça Santos Dumont, que tem o projeto Arte na Praça. Trata-se de uma feira de artesanato e gastronomia popular. Outra praça da cidade também é o ponto de encontro noturno, sobretudo pela variada opção de restaurantes e bares ao seu redor. Quem busca algo mais sofisticado vai encontrar no Sesc Arsenal uma opção inigualável. O antigo arsenal de guerra da Capitania de Mato Grosso, de 1832, foi um símbolo da nacionalidade brasileira e das Forças Armadas. Agora o prédio, graças à sua cultura e beleza arquitetônica do estilo neoclássico, se tornou um centro cultural com belos espaços de lazer para a sociedade cuiabana.